Bom dia, pessoal. Hoje, dia 21 de novembro de 2025. Calorão aqui em Guarapuava. Dizem que semana que vem vai estar esse calor, depois vem um friozinho. E tem um dia ali que eu tava vendo que a amplitude térmica vai de 7 para 25. Então, se você tem rinite, que nem eu, se é uma coisa parecida, vai ser uma beleza. Mas estamos vivos e bem. Bom, gente, a palavra que nós vamos compartilhar hoje está lá na carta de Paulo aos Efésios, tá? No capítulo 5. Veja que interessante. Portanto, imitem a Deus como filhos amados e vivam em amor, como também o Messias nos amou. Na verdade, ele se entregou a nosso favor como oferta, como sacrifício de aroma suave oferecido a Deus. Entre vocês, não se deve nem mencionar a imoralidade sexual ou qualquer tipo de impureza ou ganância. Essas coisas são totalmente impróprias para o povo santo de Deus. Vocês também devem deixar de lado a obscenidade, as conversas tolas e a linguagem obscena. Em vez disso, devem dar graças, pois estejam certos disso, nenhuma pessoa sexualmente imoral, impura ou gananciosa, isto é, idólatra, não tem parte no reino do Messias de Deus. Que ninguém os engane com conversas inúteis. Por causa dessas coisas, o juízo de Deus sobrevém aos desobedientes. Portanto, não se associem com eles. Então, ia dizer para vocês uma coisa aqui, ó. Todo dia a gente conversa, né, a respeito da nossa responsabilidade de uma vida com Deus, da salvação da nossa alma, do que nós vamos legar para nossa descendência, né? Todo dia nós conversamos sobre isso. E vejam que Paulo tinha fundado a igreja lá em Éfeso, né? E aí estava falando para a igreja, mandando carta para a igreja lá, o que vocês têm que fazer, o que vocês não têm que fazer, tá? Então quando ele fala assim, não se associem com eles, ele já tá falando dos outros irmãos de igreja, né? Das outras igrejas, tá? Por quê? Porque aqui ele não está falando para judeus nem entre gentios e judeus, né? Ele está falando para gentios que se converteram a Jesus Cristo. E percebam aqui uma coisa, né? Que a sociedade ela vai trabalhando assim de uma forma subreptícia para ir colocando coisas na nossa mente, assim, né? Não, isso aí não dá nada, se é assim mesmo e tal. E aí de repente o que você vê? Você vê pessoas gananciosas, você vê pessoas falando palavrão, falando obscenidades dentro da igreja, você vê idólatras, você vê gente imoral, impura. E aí você percebe uma coisa, que o padrão, tá? Porque veja, você pega e fala assim, vamos pegar uma classe bem eu não vou falar de advogado, que advogado é mal falado mesmo, né? Vamos falar de político, né? Porque normalmente quando a gente fala de político, você já começa a pensar, assim, com raras exceções, o político lá está envolvido em desvio de dinheiro. Isso mais ou menos você torce para descobrirem, né? Mas você já sabe que deve ter alguma coisa lá. Mas ele está falando aqui para o povo de Deus, né? Povo da igreja. Aí nós já conversamos essa semana. Quantas vezes você ouve falar de desvios de padres e de pastores? E é o que eu vou parar por aí, porque são os cristãos, né? Padres e pastores aqui, nossos. E se você olhar bem a conduta desse pessoal, ontem que falei isso, ou não me lembro que dia que eu estava contando daquele pastor que pregava para casais e morava numa mansão lá em Alphaville. Aí você vê pastor andando de carro blindado, você vê pastor ganhando milhões, pastor comprando jatinho, pastor andando com terno Armani, pastor tendo coleção de relógios. Viu? Isso aqui será que não se enquadra na ganância, na impureza, na imoralidade? Você pastor se associando com políticos que se sabem que são desonestos, né? E de repente você vê os pastores se associando com esses políticos lá, para um lado e para o outro, tá? Aquele pastor uma vez lá, com um revólver na mala, gente.
Você tem duas coisas que não combinam, é pastor e revólver, né? Vamos conversar. Já contei para vocês a história do Esdras, né? Que estava viajando e falou pro rei que não precisava exército, porque Deus cuidava deles. E que daí de noite ficaram com medo e jejuaram lá nas margens do rio Ahava, porque eles tinham falado pro rei que não precisava, eles estavam com medo e Deus cuidou deles. Agora, se uma pessoa não confia que Deus pode cuidar dela, né, a ponto de ter que andar armado, não sei, me parece meio incoerente. Aí você vê, né, esses dias eu estava escutando um outro sujeito lá, o cara estava vivendo em adultério, tinha uma amante, desde 2014, o pastor lá. E aí, como é que nós fazemos? Né? Aí você vê irmãos, né, que se dizem irmãos da fé, pode ser católico, pode ser evangélico, né? Aí você sabe que o cara não paga as contas na cidade. Você sabe que o cara tem certos desvios lá, o cara mente, né? Ah, mentirinha. Viu? Tá aqui, ó, impureza. Impureza. Aí você vai ver assim, esse pessoal entra nessa coisa aqui, ó, que ninguém os engane com conversas inúteis. Por causa dessas coisas, o juiz de Deus sobrevém sobre os desobedientes. É aquilo que a gente fala assim, você pode pegar e enfiar a mão no formigueiro. Está dentro do teu arbítrio. Ele não é livre, porque você não pode fazer o que você quer. Se você pegar e enfiar a mão no formigueiro, só vai sair com a mão inchada, né? Mas assim, nós, e eu espero que isso se aplique a mim e a vocês, nós temos que ser inteligentes, sabe? Não é que Deus não ame o burro, Deus ama o burro também, mas a gente tem que ser inteligente. Você tem que pensar, se existe uma regra, eu vou cumprir. Porque toda regra tem uma consequência, né? Você pode pegar e dizer assim ali no radar, que você não quer passar ali a 40, porque teu carro é bom, e você é bom motorista, você vai passar a velocidade que você bem entender, tudo bem. Você vai ser multado. Não é isso? E você pode dizer assim, eu não gosto de cinto de segurança, para mim esse troço me deixa meio preso aqui, não vou usar. Tudo bem, você pode fazer isso, é o teu arbítrio. Mas ele não é livre, porque você vai ser multado. E depende do número de multas que tiver, você vai perder tua carteira. Né? Não vai poder dirigir seu carro. E assim, é simples. A gente tem que olhar as regras aqui e começar a cumprir. Ah, mas eu aprendi desde a minha infância que era diferente, Marco. Então, hora de mudar. Metanoia é a palavra grega que fala assim, mudança de mente. Tá? Mudança de mente. A gente começa a agir de uma outra forma. Isso que é conversão. Quando você tem um aparelho 110 e você converte ele para o 220, já não funciona mais direito no 110. E se você tem um 220 e você converte para o 110, ligar no 220, ele queima. E assim somos nós, sabe, gente? Eu espero sinceramente que cada vez que vocês ouvirem alguma coisa aqui, vocês vão ler a Bíblia onde eu falei. Já falei isso para vocês, não acreditem em mim, né? Não achem que eu sou um chato aqui falando um negócio e que eu sei todas as coisas. Eu tô aqui na mesma barca que vocês, né? Cada vez que eu leio isso aqui, eu reviso meus procedimentos aqui. Dia desse eu tava no Jordão, eu não falo palavrão, né? É muito raro falar um palavrão. E eu tava lá trabalhando, tava o meu pedreiro junto lá, e eu peguei o carrinho de mão, e eu tava vindo assim, segurando o carrinho de mão atrás, né? E o carrinho de mão embalou e deu no meu calcanhar. Gente, enxerguei tudo que é tipo de estrela, e soltei um palavrão horrível. E na hora, sabe, falei, ó, Deus me perdoe. Não é habitual. Mas eu não me orgulho de soltar do palavrão, sabe? Mas é que o que João fala, a partir de um determinado momento, o pecado tem que ser um acidente na tua vida. Ele não pode ser um hábito, né? Você não pode ter o hábito de pecar como a gente tinha antes, porque a gente não sabia a verdade. Agora, se você ler aqui comigo, que você não deve nem mencionar imoralidade sexual, ou qualquer tipo de impureza, ou ganância, tá? Obscenidade, conversas tolas, linguagem obscena, em vez disso, devem dar graças, né? Graças a Deus por estar vivo, por eu poder trabalhar e tudo. Então, a gente tem que começar a treinar isso, sabe? É uma questão de treino e de obediência. Você não diz mais palavrão, aí você não fica mais falando obscenidade e tal. E quando isso acontecer, que seja um acidente na tua vida. A ganância, ela não é ter dinheiro, tá? Não é ganhar dinheiro trabalhando. Ganância é você um sentimento de insatisfação, você sempre quer mais, não sabe onde que você quer chegar, tá? Ela é irmã da inveja. A inveja
faz com que você possa ter tudo, mas você ainda fica descontente do teu vizinho também ter, porque você quer você ter e ele não, entendeu? Então essa é a prima irmã da inveja. E o que é ganância? A ganância é você não ter limites, você viver pro dinheiro, querer sempre mais, né? Não ter assim, eu quero dinheiro para comprar esse carro aqui, eu quero dinheiro para minha aposentadoria, ou quero dinheiro para o meu relógio, quero dinheiro para reformar a casa. Tudo bem, se você trabalhar honestamente e ganhar, maravilha, né? Agora, quando não tem fim esse amor ao dinheiro, aí a ganância faz com que cada vez você queira mais dinheiro e nada te satisfaz. Você pode chegar nos alvos que você planejou e você não está feliz. Vejam, eu sempre falo para vocês que eu sou um homem muito feliz e realizado, não porque eu tenho mais do que os outros, não, porque os alvos que eu propus eu atingi, então eu sou feliz. Nossa, se Deus me der mais, eu vou saber lidar com mais, a gente sempre sabe lidar com mais, né? Mas eu cheguei onde eu queria, estou feliz, né? Quero comprar, sei lá, um livro tal, comprou o livro, seja satisfeito. Não deixa o livro no canto e já parta para outra necessidade, né? Porque isso é o sem fundo do ganancioso. Enfim, o que eu queria dizer para vocês, assim, leiam esses 5 aqui, tá? Se querem ler inteira, melhor ainda. E se querem ler o livro de Efésios inteiro, é muito bom. Porque Paulo fala para os Efésios, ele fala para nós também aqui, né? E a gente tem que meditar nisso e aqui a gente extrai as coisas que a gente tem que ir fazendo. No Marco, eu não consigo já. Tá, mas tente, comece, né? Comece, porque a caminhada é longa. Paulo fala que o que vence a maratona não é o que sai na frente correndo tudo, é o que chega no fim e persevera, né? Então nós vamos indo assim, devagarinho e sempre. Que Deus te abençoe e você tenha uma sexta-feira muito feliz.